em continuação então ao nosso vídeo que nós estávamos fazendo, em relação então à avaliação das falhas, a primeira coisa que a gente faz é ter um histórico de falhas. Se você é um gerente de manutenção, você pegou agora, se você não tem um histórico das falhas, você não faz nada, você não gerencia. A primeira coisa que você tem que fazer é levantamento dos históricos de falhas. Você tem que saber, você tem que conhecer as máquinas, tem que saber o que falha, aonde falha, quanto tempo. É elétrico, é mecânico, que tipo de conjunto que você tem que ter, ok? É isso que vocês tem que avaliar como gerentes de manutenção, a primeira coisa, tem um histórico. Então, se não tem, monte, coloque, treine o teu pessoal, cobre a utilização, e aí você começa a ter um histórico, então, das falhas, como elas ocorrem. Depois você vai analisar essas falhas. Também não adianta analisar uma falha de um sensor que correu a cada uma vez por ano e que custa R$1 e você troca em alguns segundos. Tá? A questão é você trabalhar com aquelas custos que as falhas, que são falhas críticas, né? A prioridade é crítica, a vida humana é crítica, e aquela que dá mais custo. Você tem equipamentos que são caríssimos, a hora a máquina ela é cara, máquinas críticas, gargalos na produção, então você tem que ficar olhando com muita força para cima dela. Um exemplo disso é o forno da cerâmica. Você para o forno da cerâmica, para tudo, não adianta você ficar produzindo. Ah, não, daqui a 2 dias a gente consegue estar controlando isso daí. Não pode isso acontecer, ok? Bom, para montar esse tipo, então, de análise, uma das coisas que pode ser utilizada é a curva ABC. Tá? Como é que ela funciona a curva ABC? Você tem todos os dados de tempo de parada, quantidade de parada, você tem que ter tudo isso em mãos, tá? Quanto é que é o custo disso daí. E aí você monta uma curva no Excel, mas levando em consideração 3 regiões. Então, 80% dos custos, tá? Praticamente são 20% das falhas, 15% dos custos, né? Um torno de 30%, e o restante, 50%, é o que sobrar, em torno de 5% dos custos. Né? Mas geralmente é isso aqui que ocorre, ok? Pode dar falhada em uma coisa e em outra, mas a curva A funciona muito bem. Tá? Então vamos botar aqui um exemplo. Tá? Então, uma empresa opera 14 equipamentos do ramo metalúrgico em um período trimestral. Então foi levantada a quantidade de paradas, horas, né? Quantos pararam e quantidade de horas. Né? Supondo que cada hora parada equivale a R$1. Então qual é a avaliação? Né? Faz uma avaliação em cima da curva ABC e vamos tentar determinar então quais são as máquinas que a gente tem que analisar com mais carinho, tá? Essas paradas dela. Então tem esse conjunto ali. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é quantidade e ver como é que ela se acumula, né? Então eu tenho no total de 816 horas. Então a primeira máquina parte de 110 horas e assim vai se somando, né? Até chegar a 816 horas. Tá? Então eu posso fazer meio que um percentual ali, né? Em cima daquilo ali. Dá para fazer essa brincadeira. Mas depois a gente vai fazer uma, digamos assim, uma ordenação pela quantidade de hora parada. Então muda um pouquinho essa tabela ali do percentual de horas paradas. A questão é que nós temos que chegar a 100% de horas paradas. Pela quantidade também, nós temos que saber quantos que param. Então nós chegamos à conclusão que tem, pelos esses dados, são 93 falhas acumuladas. Né? Então vai se acumulando. Então, primeiro a máquina falou 4, depois mais 15, vai se jogando em cima disso daí. Né? Então eu também tenho lá meu percentual de falhas até chegar a 100%. Okay? E aí eu monto essa tabela. Eu coloco uma do lado da outra certinho e depois eu faço uma ordeno pela quantidade de horas paradas. Por quê? Porque a hora parada é 1 para 1. Se eu tivesse o custo, por exemplo, da hora parada, eu poderia então fazer um levantamento de custo, e aí é feito pelo custo, tá? A ideia é o custo. Como é 1 para 1, tá tranquilo. Hora parada, custo em cima daquilo ali, eu consigo saber mais ou menos quanto é que dá de falha e tudo mais em cima disso aí. Eu não substituo a hora parada por custo. Se você tiver então uma tabela com custo, né? Então aí você substitui. Aí não é mais hora parada, você saber quanto é que custa, né? A quantidade de parada, então você tem uma hora acumulada, a quantidade de falha, a quantidade de falhas acumuladas, né? E eu ordeno aquilo ali. Então a primeira curva A, que a gente tem que saber que a gente vai atacar, é as 20% das falhas. Então eu tenho que ter o 20% do custo, né? 80% do custo. Então eu vou travar esse conjunto. Eu quero pegar esses 80% aí, né? E eu peguei, né? Tá ali, ó, 80,3% dos custos, equivale a 22 falhas. Se a gente pegar o nosso calculador aqui, né? Vamos pegar essa criancinha, então eu tenho 22 falhas, né? E eu dividi essa por 93, eu vou ter
praticamente 23% das minhas falhas. Então não está muito fora, tá? Então 20%, 22% das minhas falhas representa 80% do meu custo. É aí que eu vou tacar. É ali que a gente vai tacar. A gente vai tacar os custos, né? Claro, se você tem uma falha crítica, passa por cima de tudo isso, né? Uma falha crítica, você pode ocasionar um acidente, né? Pode matar uma pessoa. Você tem uma prensa excêntrica lá em cima com um canhoto, e esse canhoto tende a quebrar, acertar na cabeça do operador. Então você vai botar uma proteção, você vai tentar analisar, você está caminhando, você para, então aí ultrapassa, né, esse tipo de análise. Essa ideia desse tipo de análise, né, então é ter muita força em cima disso daí, né. Você tem que realmente parar, né. Eu vou analisar dessas máquinas, essas máquinas que eu tenho que olhar. A classe A é importante, é onde está o maior custo. Tá, mas depois que eu atacar isso, então você vai montando, né, essa tabela, ela é itinerante à medida que você vai corrigindo, ela vai surgindo outros, né, no nível A. Então você vai sempre tentando trabalhar esse tipo de situação, né. No segundo caso são 43 itens, vamos ver se dá 43 dividido por 93, eu vou estar com 46% das falhas, né? Um pouquinho mais de 30% das falhas, então 46% das falhas, tá? Nesse coisa, são 15% dos custos. Ela estourou um pouquinho lá, né? Então quase a metade das falhas foram 15% dos custos. Mas a gente vai analisar, então, as classes da zona A, que é aquela zona amarela que está ali, né? Então, eu vou começar com algumas máquinas. É possível também mostrar uma tabela, né? Um gráfico, né? E olha só a diferença. Então, na zona A você tem um salto gigantesco, né, na quantidade de custos, né, 80% dos custos, 20%, e depois você tem uma coisa que mais equilibra. Né? Por isso que a gente ataca a posição A. Né? Então, com a conclusão desse estudo, as máquinas devem ser prioridades na avaliação e manutenção. É a máquina 11, a 10, a 1, a 8, a 9 e a 3. Tá? E aí, então, você agora, você e sua equipe de manutenção, vão começar a analisar com mais carinho. Como assim com mais carinho? Vamos pegar a máquina 11, você vai olhar, tá, mas por que essas máquinas estão falhando? São quantas falhas? Por que falhou? Onde falhou? Foi operação? Foi projeto? Foi alguma coisa? E você ataca e vai atacando todas elas. Tá? Depois que você atacou todas elas, você vai ver que o teu custo de manutenção tende a cair, a quantidade de horas paradas tende a cair. Você mexe bastante nesse custo, tá? E essa ideia desse conjunto de manutenção, né, associada, né, com essa ideia do equipamento acima disso daí, né, tem um em português depois vou arrumar, ela está muito relacionada então com a política de manutenção, ok? Então com esse vídeo agora eu encerro, tá, essa parte de falhas, e eu gostaria então que vocês respondessem as perguntas que estão lá. Eu vou botar também um exercício para vocês estarem fazendo, para vocês estarem entregando, tá? Relacionado com essa análise de falha, ok? Eu vou também estar no nosso horário de aula à disposição no chat. Se vocês quiserem formar um grupo no WhatsApp, tranquilo, mas esse grupo é somente para nossos assuntos, das nossas aulas, tá? Tenho bem isso na cabeça. É interessante porque vocês botam os assuntos lá, as dúvidas que vocês têm, você joga lá para todo mundo estar ali sabendo, tá? Então, quem quiser estar montando esse grupo, você bota lá aquela questão para fazer o convite. Depois, qualquer coisa, eu passo o telefone. E hoje à noite, então, na nossa aula, a gente pode estar conversando com mais, digamos assim, trocando ideias e tudo mais. Eu vou estar passando para vocês também nossa metodologia de avaliação nova. A gente vai mudar um pouquinho a metodologia de avaliação. Ela vai estar muito também relacionada com a participação de vocês no dia das aulas, tá? Não só a entrega, tem que estar a participação também. Eu estou montando aqui um sistema, como a nossa primeira aula, então eu estou meio que estou deixando, digamos assim, para teste essas primeiras aulas, mas à medida que eu for na próxima semana, eu vou já estar cobrando de vocês já em nota. E o trabalho já vou também estar cobrando isso de vocês, ok?